Olá, turma de trigonometria, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos continuar estudando a equação trigonométrica a seno de x mais b cosseno de x igual a c. Nós vamos ver um terceiro método de solução, que é o método que eu me lembro do meu professor de ensino médio me ensinar, e é um método de eu utilizar, por exemplo, quando eu estudei a disciplina de cálculo, que você tem que resolver algumas equações trigonométricas, e foi esse método que eu utilizei. A vantagem desse método é que você não precisa lembrar de muitas daquelas identidades envolvendo o seno da soma, nem cosseno, nem aquela da aquela substituição z t igual a tangente θ sobre 2. Não precisa saber nada dessas coisas. A única coisa que você tem que saber é a equação fundamental. A ideia é transformar essa equação em uma nova equação em que apareça apenas uma das funções trigonométricas, que aparece seno e cosseno. Se aparecesse tudo cosseno, eu poderia chamar cosseno de z e eu tenho uma nova equação que não seria trigonométrica. Relembrando aqui a identidade fundamental, para fazer essa mudança, a gente tem que transformar tudo em seno ou tudo em cosseno. A equação fundamental nos diz que, vou colocar aqui, que seno ao quadrado de x mais cosseno de x ao quadrado de x é igual a 1. Então a gente pode isolar aqui. Eu posso isolar o seno ao quadrado, né, para esse termo do lado de cá, ou eu posso isolar o cosseno ao quadrado. Ou seja, se eu tenho um deles em termo quadrático, eu consigo substituir por o outro. Né? Se eu tiver o seno ao quadrado, eu posso substituir uma expressão envolvendo o cosseno ao quadrado. Se eu tiver o cosseno ao quadrado, eu posso transformar por uma expressão envolvendo o seno ao quadrado. Só que aqui na nossa equação, você não tem o quadrado, né? Você tem seno de x e cosseno de x. Uma sugestão é você tentar fazer aparecer aqui seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado. Uma outra é você tentar isolar, em vez de isolar aqui o seno ao quadrado de x, você pode isolar o seno de x, né? Criar raiz, tirando raiz quadrada dos dois lados. Isso não é muito bom, porque trabalhar com raízes já é um negócio um pouco mais complicado e você pode acabar se perdendo em algum lugar. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos, ao invés de isolar aqui o seno de x como sendo raiz quadrada desse, ou cosseno igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, a gente vai elevar os quadrados para aparecer esses termos, para não ter equações envolvendo radicais. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer igual ao todo livro. Eu vou isolar o seno de x para depois elevar ao quadrado. Não é boa ideia levar logo aqui ao quadrado, porque se a gente levar logo aqui ao quadrado, vai aparecer o seno ao quadrado, vai aparecer o cosseno ao quadrado, mas vai aparecer um termo aqui no meio que você, como isso aqui é um produto notável, né, o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, e duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu fizer duas vezes a vezes b vezes seno de x vezes cosseno de x, não vai ter um termo quadrático em seno. Então é melhor a gente isolar primeiro esse termo aqui para depois elevar ao quadrado. Então vamos fazer isso. A vezes o seno de x vai ser igual a c menos b vezes o cosseno de x. Isolamos e agora sim vamos elevar tudo isso aqui ao quadrado. Elevando ao quadrado, esse termo vai dar a ao quadrado, seno de x dá seno ao quadrado de x, e elevando aqui ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, c ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, b vezes c vezes o cosseno de x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de b vezes o cosseno de x é b ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x. E agora, a nossa equação trigonométrica, ela tem termos em cosseno de x, ó, e tem termo em seno ao quadrado. Só que esse termo em seno ao quadrado a gente pode substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. E qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que a nossa equação trigonométrica, ela agora só vai ter termos em cosseno de x. Não tem mais termos em seno de x, nem seno ao quadrado de x. Ó. Todos os termos que aparecem aqui são cosseno, ó. Cosseno, cosseno, cosseno. E a gente pode agora, nesse momento, fazer uma substituição, chamando esse cosseno de x igual a alguma letra. Esse vai ter uma equação do segundo grau nessa letra. Vamos chamar de z. Vamos chamar então cosseno de x de z. Ao fazer essa substituição, o que a gente vai ter? Vai ficar a ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x dá z ao quadrado. Igual a c ao quadrado menos 2 vezes b menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de x, que é z, mais b ao quadrado vezes z ao quadrado. Então, essa nova equação, a única incógnita que nós temos aqui é z. E essa aqui é uma equação do segundo grau. Tem z ao quadrado, z ao quadrado.
Esses números que aparecem A, B e C são os coeficientes da equação original. São números. 1, raiz de 3, π, 2. São números. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, esse método nos permite transformar uma equação trigonométrica em uma equação de segundo grau que a gente sabe como resolver. Mas tem mais alguma coisa importante além disso. Que quando a gente levou aqui ao quadrado, pode ser que tenha surgido novas soluções dessa equação que não são soluções da original. Aqui é um exemplo bem natural, bem simples, levar aqui, quando leva ao quadrado, tem que tomar um certo cuidado. Ó. Se eu tiver essa equação aqui, x igual a 1, só tem uma única solução, que é x igual a 1. Quem é o conjunto da solução dessa equação? É x igual a 1. Mas se a gente levar isso aqui ao quadrado, se eu levar isso aqui ao quadrado, você vai ter que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Mas x ao quadrado igual a 1, nós temos duas soluções para x ao quadrado igual a 1, que é x igual ao próprio 1 ou x igual a menos 1. Você tem duas soluções. Essa equação x ao quadrado igual a 1 tem duas soluções. Mas essas duas soluções dessa equação são as duas soluções dessa primeira equação original? Não, né? X igual a menos 1 não é solução da equação original. Essa solução ela surgiu quando a gente levou aqui ao quadrado. Claro, essa conta daqui, todas as contas aqui estão certas, tá? Isso aqui, x igual a 1, implica nisso, que implica nisso. Mas essa coisa aqui não, essa coisa aqui, ó, não implica nisso. Por isso que o x não é igual a menos 1. A gente não vê nenhuma loucura aqui, não. Ou seja, surgiu uma raiz indesejada dessa equação que não é raiz da primeira. Então, quando você levar ao quadrado, tem sempre que testar para verificar se as raízes da equação que você obteve quando levou ao quadrado são também raízes da equação original. Então, esse é o procedimento. A gente vai fazer um exemplo para ilustrar. São duas coisas: isolar uma das variáveis, uma das funções trigonométricas, elevar ao quadrado para ficar em função tudo do cosseno, como a gente fez aqui, nesse caso. Ou você pode ter isolado o cosseno para ficar tudo em função do seno no final. Aí vai depender do seu gosto, tá? Vamos fazer um exemplo, que é um exemplo do livro, que a gente até já fez na aula passada, a gente sabe quais são as soluções. Que é raiz de... Deixa eu pegar aqui qual é a equação. Raiz de 3 seno de x menos cosseno de x igual a 1. Então, como é o procedimento? A gente tem que isolar uma delas. Podia isolar o seno, podia isolar o cosseno, fazer igual todo o livro fez, para você estudar depois. Vou isolar o seno. Então, vamos ter que raiz de 3 vezes o seno de x é igual a 1 mais cosseno de x. E agora é só levar ao quadrado dos dois lados, elevando ao quadrado desse primeiro lado. Levando aqui ao quadrado dos dois lados. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Seno de x ao quadrado dá seno ao quadrado de x igual a... Elevando aqui o quadrado mais cosseno dá o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o cosseno de x, mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de x. E agora sim, vamos fazer a substituição. Quem é seno ao quadrado de x? É 1 menos cosseno ao quadrado de x. E agora dá para a gente ver que a equação só tem termos em cosseno. Fala, pessoal, mas isso aqui não é um termo em cosseno? Não é cosseno vezes cosseno, são todos os termos em cosseno. E a gente pode fazer uma mudança de variável, chamar cosseno de x de uma letra, vamos chamar de z. Pronto. E agora só tem... Onde tiver cosseno de x, eu troco por z. Onde tiver cosseno ao quadrado de x, troco por z ao quadrado. Então vai dar 3 vezes 1 menos z ao quadrado igual a 1 mais 2z mais z ao quadrado. Pronto, então é uma equação do segundo grau que a gente sabe como resolver. Vamos simplificar essa equação? Então já vou passar, aqui dá menos 3z. Quando eu precisar colocar vai ficar mais 4z, então dá 4z ao quadrado. Esse 2z vai continuar aqui. E aqui vai ficar 3 vezes 1 dá 3, aí 1 menos 3 dá menos 2. Pronto, e simplificando, porque aqui eu posso dividir tudo por 2, você vai ter que 2z ao quadrado mais z menos 1 é igual a 0. Pronto, então a gente transformou essa equação
trigonométrica em uma equação do segundo grau que a gente sabe como resolver. Vamos resolver a equação do segundo grau? Deixa eu só olhar aqui. Então, pela fórmula quadrática, só uma observação aqui, ó. Não fale fórmula de Bhaskara não, tá? Porque fórmula de Bhaskara não existe. Esse nome foi alguém que inventou aqui na língua portuguesa e só existe na língua portuguesa. Não sei nem se em Portugal existe. Eu sei que no Brasil existe, não sei se é português só do Brasil. Chame fórmula quadrática. Então, relembrando que o A, vou colocar aqui, o A é 2, o B é 1 e o C é menos 1. Então, com o B é 1, vai ficar menos B, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Como é 2, 2 vezes 2. Pronto. Vou colocar aqui mesmo, para ganhar espaço, que a folha está acabando. Então, isso vai dar menos 1, mais ou menos. Só o C aqui é menos 1, então tem um menos 1 aqui, tá? Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Esse 4, 9 dá 3. Então, dá menos 1, mais ou menos 3. 2 vezes 2 dá 4. Portanto, você tem aqui, vai ter essa equação do segundo grau, vai ter duas raízes. Uma delas é menos 1, menos 3 é menos 4. Menos 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, você tem Z, chamar assim, Z1 igual a menos 1. É uma solução. E a outra, vou chamar aqui Z2, vai ser menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 4 dá 1 meio. 1 meio é a outra solução. É outra solução. Então, a gente encontrou duas soluções. Z igual a menos 1, vou colocar aqui, e Z igual a 1 meio. São duas soluções da equação. Agora, a gente tem que voltar para o cosseno. Né? Relembrando aqui ó, que Z é o cosseno de x. Então, onde tiver Z, que a gente já encontrou como sendo menos 1, eu vou substituir por cosseno de x. Então, vamos ter aqui dois casos. Então, você vai ter que o cosseno de x é igual a menos 1. E nesse outro caso aqui, o cosseno de x é igual a 1 meio. E a gente tem que agora resolver essas duas equações fundamentais, mas sempre tomando cuidado de verificar se essas soluções que a gente encontra aqui são soluções da equação original, porque a gente em algum momento levou ao quadrado. Vamos fazer aqui cosseno de x igual a menos 1. Bem, saiu outra folha, já acabou a folha. A proposta dessas questões são um pouco grandes. Então, vamos dividir aqui em casos. Primeiro caso é cosseno de x igual a menos 1. Bem, cosseno de x igual a menos 1 é uma equação fundamental, a gente já sabe como resolver. É a mesma coisa de dizer que cosseno de x é igual a cosseno... Para o cosseno da menos 1 é π, né? Cosseno de π. Aí sim, cosseno de x igual a cosseno de π ocorre se somente se, como é uma equação fundamental envolvendo cosseno, quando x é igual a π ou menos π. Mas π e menos π é da mesma coisa, né? É o mesmo ângulo. Então vai ser π mais 2 vezes k vezes π, onde k pertence aos inteiros. Só que agora eu tenho que primeiro testar se esse x igual a π é ou não solução. Vamos testar se x igual a π é solução da equação original. Para fazer isso é só substituir. Então a equação original, deixa eu lembrar aqui como é que era ela. É tanta folha aqui que já é raiz de 3. É raiz de 3 seno de x menos cosseno de x igual a 1. Essa aqui é a equação original. O que a gente vai fazer? A gente vai testar. Então, onde tiver x, nós vamos substituir por π. A raiz de 3 vezes o seno de π menos o cosseno de π é igual a 1. Se for, bem, essa solução que é uma solução dessa equação, depois que levou ao quadrado, também é a solução da equação original. Se não, não é solução. Então vai ficar a raiz de 3 vezes o seno de π é 0, menos o cosseno de π é menos 1,
é igual a 1? É, né? Porque menos dá mais, dá 1, 1 é igual a 1. É, pronto, beleza. Então, realmente, essa solução que a gente encontrou, x igual a π mais 2kπ, é a solução da equação. Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é cosseno de x igual a 1 meio. Cosseno de x igual a 1 meio. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer da maneira que aborda mais casos e a gente também treina outro, ou uma coisa que a gente já estudou, do que como o autor do livro fez, tá? Mas vale a pena você olhar como o autor do livro fez, porque ele fez que nesse caso que ele fez lá fica mais fácil, mas tem outros casos que fica mais difícil. E esse aqui aborda todos os casos. Bem, cosseno de x igual a 1 meio é a mesma coisa que dizer que cosseno de x é igual a cosseno, para dar 1 meio é 60 graus, que é π sobre 3, né? 60 dividido por 3. Ou seja, a gente está nessa equação fundamental aqui, ó, cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3. Quais são as soluções? Como a gente já viu, para o cosseno, ou é igual ao próprio ângulo, π sobre 3 mais 2k vezes π, onde k pertence aos inteiros, ou x é igual ao simétrico do ângulo, né? Ou era a ou era menos a. Então, no caso aqui, ou é π sobre 3 ou é menos π sobre 3 mais 2k vezes π, onde esse número k pertence aos inteiros. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar se elas são soluções, né? Nos dois casos, no π igual a 3, π sobre 3, x igual a π sobre 3 e x igual a menos π sobre 3. Então vamos testar aqui. X igual a π sobre 3. Então ele vai substituir na equação. A equação é raiz de 3 vezes seno de x menos cosseno de x igual a 1. A gente vai substituir e ver se é ou não. Então vai dar raiz de 3 vezes seno de π sobre 3 menos o cosseno de π sobre 3. Isso aqui é igual a 1. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2 menos cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Isso aqui deu igual a 1. Vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 é igual a 1? É. Então, realmente aqui eu vou colocar já o vizinho, né, que a gente fez essas contas. Então, x igual a π sobre 3 é a solução. Beleza, passou no teste. Agora vamos verificar o outro caso, que é x igual a menos π sobre 3. Então vamos testar. X igual a menos π sobre 3. Então vamos lá. Então, ele vai substituir na equação. Vou reescrever aqui a equação mais uma vez, para ficar mais organizado. Por acho que não precisasse. Então, eu tiver x, vamos colocar π sobre 3. Então, vai dar raiz de 3 vezes seno de menos π sobre 3 menos o cosseno de menos π sobre 3. Será que isso aqui é igual a 1? Será? Vamos substituir. Vai dar raiz de 3 vezes seno de menos π sobre 3, como o seno é uma função ímpar, né? O seno de menos o ângulo é menos o seno desse ângulo. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Menos cosseno de menos π sobre 3, como na função par, o cosseno de menos o ângulo é o próprio cosseno do ângulo. Então vai dar o cosseno de π sobre 3, que é 1 meio. Tá? Menos 1 meio. Isso aqui é igual a 1. Não, é porque aqui menos raiz de 3 vai dar menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4, vir por 2 menos 2, né? Aqui dá número negativo e aqui dá número positivo. Então, claro que não é. Então, realmente não é. Então, vou até colocar aqui, ó, é diferente. É diferente. Não passou no teste. Então, x igual a menos π sobre 3 não é uma solução. Então, agora vamos juntar as duas soluções que a gente encontrou. Então, o conjunto de solução vão ser todos os x pertencentes aos reais, tais que x é igual a π sobre 3 mais 2k vezes π, ou x é igual a outra solução era quanto? Acho que é π
mais 2k vezes π, onde esse número k ele é um número inteiro. Observe que a questão aqui eu escrevi um pouco grande para ficar melhor na apresentação que você vai assistir, para assistir diretamente para o celular, porque esse é o objetivo desses vídeos. Todos esses vídeos têm que ser assistidos direto pelo celular, podem ser. Então foram 3 páginas, tá? E com isso a gente encerra essa equação, a seno de x mais b cosseno de x igual a c. Observe que aqui a gente teve que, depois que fizer a equação, resolver, tem que testar para ver se é a solução da equação original. Então com isso a gente encerra a discussão sobre essa equação aqui, a seno de x mais b cosseno de x igual a c. A gente veio por 3 métodos diferentes, aí você vê qual você mais gosta. É bom para praticar pelos 3 formatos, porque você vai acabar sendo professor. Infelizmente, a maior parte dos alunos vai sempre preferir esse método dessa aula de hoje. Então, se você gostou muito do primeiro método, ou do segundo método, mesmo assim estude esse aqui, porque quando você for professor, talvez seja esse método que você estude. Como eu falei, eu me lembro do meu professor ter me ensinado esse método. Eu não me lembro dele ter me ensinado os outros métodos, embora possa ser que ele tenha feito isso. Então, pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima exposição.